Deixa eu contar uma história para vocês. Durante 40 anos da minha vida, eu viajei para Goiânia. E eu viajava nas minhas férias de verão e algumas vezes nas férias de julho. Na verdade, eu cheguei a morar em Goiânia 2 vezes. Uma vez eu morei por 4 anos e uma segunda vez morei por 1 ano. No estado de Goiás, tem a cidade de Alto Paraíso, que é conhecida como a capital dos OVNIs no Brasil, que fica na Chapada dos Veadeiros. E também tem Alexânia, que foi uma cidade que ficou famosa por um estudo ufológico que ocorreu lá na década de 70. E apesar dessas incidências de OVNIs nesse estado e da minha condição de contatada desde criança, eu só vi OVNI em Goiânia uma única vez. E é o que eu vou relatar agora. O ano foi 1999. Eu trabalhava numa fábrica e eu morava na área rural. Na verdade, eu nem morava em Goiânia, eu morava na periferia. Eu morava no município ao lado, chamado Aparecida de Goiânia. E o meu bairro, ele era uma fazenda recém-loteada. E o entorno também eram fazendas recém-loteadas. Ou seja, eu morava na roça. Não tinha muitas residências nessa época, o comércio também era precário, mas, no entanto, tinham fábricas ao longo da pista, nessa BR que era 153. E nessa época eu estava trabalhando numa dessas fábricas. E, por ocasião desse dia, eu estava justamente subindo para pegar o ônibus que me levava para a fábrica. Era verão, acredito que era dezembro de 99, o dia já estava claro, o ônibus passava às 5 horas e eu estava subindo umas 15 para as 5. Aí eu comecei a fazer o percurso para chegar lá na pista e esse percurso era em zigue-zague. De maneira que quando eu cheguei lá no alto da minha rua, eu virei à esquerda. Quando eu virei à esquerda, eu dei de cara com um objeto imenso, imenso, tampando o sol parcialmente. Na ufologia ele é conhecido como nave charuto, mas na verdade se parece mesmo com um submarino. E eu fiquei pasma, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Por que eu só vejo isso sozinha? Gente, quem vai acreditar que eu vi uma coisa dessas? Por que essas coisas acontecem só quando a gente não tem testemunhas? Eu e outras pessoas que veem essas naves passam por loucos. E nisso que eu estou pensando isso, eu estou chegando na outra esquina. Quando eu dobrei a esquina, que tinha uma fábrica de pneus justamente lá, tinha uma pequena multidão na rua, que eram os funcionários dessa fábrica. Aí eu falei assim, meu Deus, graças a Deus eu não estou louca. Tem outras pessoas vendo, na verdade tem muita gente vendo. Eu me uni ao grupo, né? E fiquei olhando para cima e a nave, ela tinha várias incoerências. Ela passava muito lentamente, ela se deslocava para a direita, mas não saía da frente do sol, de tão grande que era. Ela parecia que tinha um rococó na fuselagem, como se a fuselagem tivesse um bordado em alto relevo. E ela parecia ser da cor roxa, mas como eu estava contra o sol, não dava muito bem para definir. E aí quando eu cheguei perto do grupo, eu ouvi as opiniões, né? Aí umas pessoas dizendo, isso daí é disco voador. E outra pessoa dizendo, não, não é não. Isso aí é tecnologia dos russos. Aí outro dizia, não, isso é tecnologia dos americanos. Aí outro, não, isso é coisa da gente mesmo. Isso é coisa da nossa aeronáutica, é segredo militar. Isso é arma de guerra. Aí eu fiquei pensando, gente, que loucura. Por que o ser humano tem essa tendência ao negacionismo? Por que o ser humano tem essa tendência ao escapismo? Como é que as pessoas que não são contatadas vão acreditar que os OVNIs são uma realidade, se aqueles que estão tendo a experiência de ver um OVNI ali na sua frente duvidam? Aí eu pensei, gente, se fosse uma coisa aqui da Terra, ia ficar todo mundo perdendo seu horário de descanso ou seu horário de trabalho. Eu mesmo já tinha perdido o ônibus da firma para ficar olhando para cima. Claro que não, gente. É claro que aquilo ali era uma nave extraterrestre. E aí ela demorou a passar. Agora tem uma coisa interessante. A nave, apesar de tudo, apesar de ter essa tecnologia
que você via que não era daqui, ela era uma nave impulsionada, ela era a propulsão, sabe, tipo um foguete. Tinha uma chama na traseira dela e que nem era constante, ela vivava e enfraquecia, igual essas chamas de balão de passageiro, sabe? Dava tipo assim uma aquecida e pausava. E a nave foi passando, né? E inclusive eu, que sou ilustradora, né, tinha que fazer uma ilustração sobre isso, né? Foi exatamente isso aqui que eu vi, ó. Gente, esse daí foi o único OVNI que eu vi no estado de Goiás. E só tenho ele para relatar. Agora, experiência de atividade, manifestação espiritual, lá em Goiás eu tive um monte. E eu vou contar tudo aqui no canal.